Então, os títulos de crédito, eles podem ser classificados da seguinte forma: quanto ao modelo, quanto à questão da estrutura, quanto à hipótese de emissão e quanto a títulos próprios e impróprios. Então, é contra essas três coisas. Eles podem ser classificados quanto ao modelo, quanto à estrutura, quanto à hipótese de emissão e quanto à questão dos títulos próprios e os impróprios. A gente vai ver cada uma dessas subdivisões. Quanto ao modelo, a classificação está observada considerando se os títulos de crédito seguem ou não um padrão específico. Nesse sentido, eles podem ser de modo livre ou de modo vinculado. Os de modo livres, eles não precisam estar em conformidade com o padrão previamente estabelecido na empresa. São os títulos de modelo livre, a nota promissória e a letra de câmbio. Né? Então, esse modo livre, esses títulos de modo livre, eles não têm um padrão específico, tá certo? Na norma. Então, cada empresa pode fazer a nota promissória do jeito que ela quiser, né? Pode personalizar uma nota promissória de acordo com o caractere da empresa, enfim. E tem algumas empresas que preferem até comprar esses blocos de nota promissória já pronto, né? Tem algumas papelarias que vendem blocos de notas promissórias já feitas, né? E de letra de câmbio também. O que é uma letra de câmbio? Uma letra de câmbio, ela funciona exatamente quando você quer comprar uma moeda estrangeira, né? Geralmente funciona para questão de troca de moeda estrangeira. O título em si. Então, são títulos livres, a nota promissória e as letras de câmbio. Já o modelo vinculado, ele deve seguir um padrão previamente fixado no ordenamento jurídico, de tal modo que a produção dos efeitos típicos dos títulos de crédito está vinculada a esse padrão. Só exemplo de títulos com modelo vinculado, o cheque e a duplicata. A gente depois vai ver exemplos, tá certo? De cheque, de duplicata, e eles seguem um padrão, tá certo? Todos os cheques, eles seguem o mesmo padrão, bem como as duplicatas. A estrutura. Quanto à estrutura, os títulos podem ser em ordem de pagamento e em promessa de pagamento. Em ordem de pagamento, ele tem origem a partir de três figuras intervenientes diferenciadas: aquela que dá origem, aquela que paga e aquela que recebe. São, nesses casos, a letra de câmbio, do cheque e da duplicata mercantil. Promessa de pagamento tem origem a partir de duas figuras intervenientes: aquela que paga e aquela que recebe. É o caso da nota promissória. Então, essa ordem de pagamento, ele pode ter três figuras, né? Você tem aquela pessoa que dá a ordem, aquela pessoa que paga e aquela pessoa que recebe, né? É fácil de visualizar essa questão, né, do cheque e da questão da duplicata, né? Duplicata ou boleto é a mesma coisa. Do cheque, por exemplo, quando a pessoa emite um cheque, quem emite cheque pode ser diferente daquela pessoa possuidora daquele cheque, né? Se, logicamente, aquela pessoa possuidora daquele cheque assinar, né? Porque tem aqueles cheques que existe a assinatura e que eles não... Depois a gente vai ver, né, os tipos de cheque, mas existe aqueles cheques não nominativos, né? Que eles não são nomeados, só tem um valor. Então, aqueles cheques pode ser dado para qualquer pessoa pode emitir aquela ordem desde que ele esteja assinado e qualquer pessoa pode receber aquele valor. Da mesma forma, a questão do boleto, a duplicata, né? Aquela pessoa que emite o boleto, a duplicata, ela que vai receber aquele valor. Aquele boleto, aquela duplicata, vai ser emitido no nome de uma pessoa específica, qual que é a devedora, mas qualquer pessoa pode pagar aquele boleto, né? Isso acontece muito. Você pode muito bem, né, um familiar seu pegar um boleto seu e pagar, né? Quem vai receber vai ser a empresa, quem pagou vai ser aquela pessoa, né, que realmente está com o nome do boleto, mas pode ser que outra pessoa terceira tenha pago aqueles valores, né?
Então, é essa questão da ordem. Já a promessa de pagamento, ele só tem duas figuras, que é aquela pessoa que paga e aquela pessoa que recebe. Que, no caso, é a nota promissória, né? A nota promissória, você só tem essas duas figuras. Aquela pessoa que paga e aquela pessoa que recebe. Quanto à hipótese de emissão, os títulos de crédito, no que diz respeito à origem, podem ser casuais ou não abstratos. São títulos que podem ser emitidos mediante a existência de uma ordem específica, definida por lei para a criação do título. No título casual, o título é profundamente ligado por sua causa. É o caso de duplicata, que só pode ser emitida a partir da nota fiscal. Só um minuto. Títulos podem ser, de respeito à origem, podem ser casuais e não abstratos. São os casuais ou não abstratos. São os títulos que podem ser emitidos mediante a existência de uma ordem específica, definida por lei para a criação do título. No título casual, é o título profundamente ligado por sua causa. É o caso da duplicata, que só pode ser emitida a partir de uma nota fiscal, né, de compra e venda, ou de prestação de serviços, né, e da nota promissória vinculada a um contrato, né, de abertura de crédito conhecido depósito. Esse tipo de crédito é o que a gente chama que ele só pode ser emitido mediante um documento. Um boleto, por exemplo, de um serviço, ele só pode ser emitido no caso se já existir uma nota fiscal, um documento que comprou, né? Então, por exemplo, se você compra um bem, né? A própria nota fiscal é uma comprovação que você comprou aquele título. Depois da nota fiscal vai ser, né, emitido o boleto para que você possa pagar, né? É o caso das duplicatas, né? Geralmente elas exigem, né, essa casualidade na emissão de um documento antes da emissão daquele título. Já os não causais abstratos, eles podem ser criados a partir de qualquer causa. Não estão vinculados a uma origem determinada. São o caso dos cheques, da nota promissória e da lei de câmbio. Eles podem ser emitidos de qualquer forma, não necessitando de um documento previamente originário para que você emita aquele título, né? Então, só para entender, os casuais e não abstratos, eles dependem de um documento para ser emitido. É o caso da duplicata. Então, para você emitir uma duplicata, um boleto, primeiro você tem que ter um documento fiscal, né, uma nota fiscal de compra e venda ou de prestação daquele serviço, para que você possa emitir aquele boleto, aquela duplicata para aquela pessoa. Já o caso do cheque, da leite de câmbio, da nota promissória, não necessita desse documento. Ok, entendido? Vocês estão entendendo? Vocês estão aí ainda? Estão me ouvindo? Sim. Não? Estão entendendo, né? Títulos próprios e títulos. Me diga, Pedro, não estou entendendo. Peço que eu explique novamente. Títulos próprios e títulos impróprios. Os títulos próprios, nos títulos próprios, o título representa o próprio direito. Não se trata apenas de um elemento de prova. Quem possui o título é titular do próprio direito. São exemplos de títulos próprios a nota promissória e a letra de câmbio. Então, quem possui uma nota promissória é detentora daquele título. No momento em que você compra algo, né, em uma loja, que você assina uma nota promissória, a loja é de posse daquele direito. Caso você não pague os valores que você assinou naquela nota promissória, aquela nota promissória pode vir a protesto, que a gente vai estudar depois, né, como é que acontece esse protesto. E seu nome pode ser incluído no cadastro, né, positivado de inadimplentes, né? Seu nome pode ser negativado e você pode, né, ir para os birôs de crédito, né? Ser negativado nos birôs de crédito, você não vai conseguir depois comprar, né, algo novamente fiado. Da mesma forma, acontece com as letras de câmbio, né? A letra de câmbio, se quem é detentor daquela letra de câmbio pode sacar os valores correspondentes àquele valor. Já os títulos impróprios, nos títulos impróprios, o título comprova o negócio jurídico existente.
Os títulos impróprios podem ser comprovantes de legitimação ou títulos de legitimação. Os comprovantes de legitimação podem ser transferidos, mas não representam por si o direito. São exemplos de comprovantes de legitimação de ingresso e passagem de ônibus. Os títulos de legitimação são transferidos independentemente da condição do devedor. São exemplos, né, de título de legitimação, os vales postais, né? Então, nesses títulos, eles não comprovam o negócio jurídico, né? Exemplo, né, ingresso, passagem de ônibus, né? Eles não são transferíveis, tá certo? Aliás, eles podem ser transferidos para outra pessoa, mas eles não representam um direito, tá certo? Quanto à circulação, o título pode ser portador ou nominativo. Ao portador, né, no título ao portador não há identificação do credor e será transferido pela simples tradição. Entretanto, né, a Lei 8.021 proibiu a emissão de título ao portador. Então, não existe mais, tá certo? No sentido do Código tal, determinou que o título ao portador emitido sem autorização de lei, em especial, é nulo. A cessão e permissão de cheques ao portador com valor inferior a R$100. Nos títulos atípicos, não é possível emissão de títulos ao portador. Aqui é só para vocês terem conhecimentos que existia antes essa questão de títulos ao portador. O que é um título ao portador? É um título de crédito que ele é detentor àquela pessoa que possui a posse. Isso existia, antigamente existiam isso. Eu não sei até se vocês lembram. Tem um caso muito engraçado numa novela da Globo, se eu não me engano, era O Cravo e a Rosa. Vocês já assistiram essa novela, O Cravo e a Rosa? Eu ainda lembro muito bem, como se eu tivesse assistido ontem, uma novela de época. Eu acho que vocês são crianças, né? Não viram O Cravo e a Rosa? Pronto. Não sei se vocês lembram que o pai da menina lá, né? Como é o nome lá da Adriana Esteve, da atriz, né? Da Adriana Esteve, que ela, a fera, né? Ela tinha ganhado uns títulos ao portador do pai dela. E esses títulos sumiram, né? Eram fortuna que tinha sumido e logo no final da novela que ninguém sabia onde é que estavam esses títulos, né? Esses títulos que eram títulos ao portador, que eram na época, né? Antigamente, eram títulos de tesouro direto. E quem possuísse aqueles títulos tinha um valor, né? Era uma quantia grande na época lá. E o fim da novela, né, que todo mundo queria saber quem é que tinha pegado, tinha furtado, né, esses títulos lá, né? A novela, enfim, era todo mundo para saber quem é que tinha roubado esses títulos, né? Aí no fim nem vou dizer para vocês, quem não assistiu, né, que quiser ver, né, tem no YouTube, eu acho, essa novela. Dia desse eu tava vendo no YouTube um episódio, eu acho muito engraçado essa novela. Enfim, esses títulos, quem possui ele tem direito ao título. Então, por exemplo, esses títulos do Tesouro Direto, né, da época, lá, hoje em dia não existe mais isso não, esse título já foi derrogado. Mas, por exemplo, tinha gente que comprava título de Tesouro Direto, os títulos eram papel, tá certo? Era um papel dizendo que você tinha, vamos dizer, no moeda de hoje, você tem direito a R$10.000 em título do Tesouro Federal. Então, quem tivesse o papel lá daquele título, pôde ir lá no banco, né, no Banco do Brasil, né, que era na época que trocava esses títulos, pôde ir lá no banco e trocar aquele título por dinheiro. Então, é o portador, ou seja, quem tivesse de posse nas mãos daquele título, tinha direito, né, do título em si. Era igual como se fosse o real, né, a moeda, o papel moeda, né? O papel moeda, por exemplo, hoje, não é um título de crédito, que é a moeda em si, né, mas ele representa um valor, né? Qualquer pessoa que possui aquele papel moeda é portador, é dona daquele valor, né? Da mesma forma, existiam esses títulos, né? Mas eles não existem mais, né? Antigamente existia também o que a gente chamava de cheque ao portador. Você fazia o cheque, né? Depois eu vou mostrar para vocês o que é um cheque. Acho que alguém já viu um cheque já na vida, já pegou um cheque. Os cheques já entraram em desuso, mas vocês já viram um cheque na vida? Vocês já pegaram um cheque? Já viram? Sim, Ruth, já viram.
Verdade. É interessante, porque assim, ninguém é um título de crédito que está entrando em desuso. Acho que quase ninguém mais. Com a digitalização do dinheiro, né, com as transferências eletrônicas, hoje com Pix, né, hoje é muito difícil você usar cheque. Mas tem gente ainda que prefere, né, usar, mas vai entrar em extinção, né, que pouca gente utiliza. Principalmente quando chegou hoje do Pix, né? É, aí O entendi, Pix. gente. Realmente tem situações que só usa o cheque. Lá na escola, por exemplo, tem alguns pagamentos. Aqui, Pode falar. aqui meu pai tem um mercantil, aí tem empresas, quando a compra é muito do valor muito elevado, eles só aceitam se for em cheque. Nem em espécie, porque entrega é ao entregador, né, aqui no caminhão. Então eles não aceitam nem espécie e nem depósito, só em cheque. É, geralmente quando são altos valores, é realmente por cheque mesmo. Porque o que acontece? Transferências eletrônicas, o banco só aceita até um determinado valor, tem um certo limite de transferência diária, dependendo de cada pessoa, né? Logicamente, depende da para pessoas físicas, normalmente, por exemplo, eu tenho um limite de 5.000 por dia, então eu só posso transferir até 5.000 reais por dia, né? Isso no meu banco. Mas dependendo do tipo, né, de pessoa, pode ser que aumente esse limite de transferência diária. Então, para algumas transações, o cheque realmente é mais vantajoso, porque você pode transacionar valores maiores, né? Mas é aquilo, né? Não é tão seguro quanto a transferência, né? Porque quando você emite um cheque, você não tem certeza se aquela pessoa vai sacar. E pode ser também daquela pessoa emitir o cheque com o valor da qual ela não possui na conta. É o que a gente chama de cheque sem fundo, né? Você emitir um cheque cujo valor você não tem na conta. Vamos dizer que eu emito um cheque de 5.000 reais e na minha conta só tinha 3. Então o cheque não vai ser descontado porque na minha conta não tinha o valor correspondente àquele cheque, que é o que a gente chama de cheque sem fundo, né? É um cheque que você emite, a qual você não tem o dinheiro correspondente naquela conta para a efetuação daquele crédito. Aí vamos lá, o título nominativo. O título nominativo, ele existe uma identificação do credor, e exatamente por isso a transmissão ocorre pela tradição e presença do ato solene que permite a transferência. Tais atos solenes de transmissão pode ser o endosso ou a cessão civil do crédito. Vitória não, Jéssica, eu vou explicar o cheque mais para frente, viu? Na apostila tem. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o cheque, tá certo? Essa questão do título nominativo acontece muito com cheques, tá bom? Quando você emite um cheque, para não ser repetitivo, mas quando você emite um cheque, existem os cheques nominais, a qual no próprio cheque você coloca a pessoa que vai receber, a pessoa física ou jurídica que vai receber aquele valor, né? Você coloca na frente, pago a fulano de tal, você coloca só aquela pessoa. Quando existe o cheque cruzado também, quando você cruza o cheque, que só aquela pessoa vai poder receber na conta daquela pessoa. Aí é uma segurança maior ainda, né? Quando o cheque é cruzado. Mas eu vou explicar bem direitinho o que é cheque, o que é as modalidades, né? Isso aqui para título nominativo serve tanto para cheque como para duplicatas, notas promissórias, né? Eles são títulos nominativos, né? Que vai ter a nominação da pessoa, ao qual vai pagar e qual vai receber. O endosso. O endosso é a forma de transmissão dos títulos de créditos nominativos. Então, é quando você pega um título de uma pessoa que está nominal e transfere esse título para outro. Então, o proprietário do título faz um endosso, lançando a sua assinatura no verso do documento. Trata-se de um negócio jurídico unilateral, cuja eficácia é verificada com a constituição do endosso e com a saída do título das mãos do endossante para a posse do adquirente ou endossatário. No endosso, o devedor não precisa ser comunicado, já que o título de crédito traz a sua essência à circulação. Uma vez um endosso realizado, só pode ser total. Um endosso parcial, ou seja,
aquele que limita o valor da obrigação consignada no título de crédito é vetado. O endosso pode ser apresentado de seguintes formas. Temos um endosso branco incompleto, no qual se verifica a assinatura do endossante, mas não a identificação do beneficiário ou endossatário. Nesse endosso em branco, a circulação pode ocorrer pela simples tradição, desde que o último endossatário se identifique como credor, e o endosso preto e completo, né, que é aquele no qual se verifica a assinatura do endossante, seguida da identificação do beneficiário ou endossatário. O endosso, né, em preto só pode circular por meio de um novo endosso em preto ou em branco, né? Essa questão de endosso, ela ocorre quando uma pessoa, né, da qual possui uma nota promissória, um título de crédito, enfim, né, que tem de posse, aí ele transfere para outra pessoa. Isso acontece geralmente com lojas, né, grandes instituições, né, que trocam essas notas promissórias, esses títulos, com bancos, através de operação de desconto. Isso que vocês estão estudando, né, em matemática financeira, é o que a gente chama de operação de desconto. Você possui um título de crédito e aí você vende esse título de crédito para o banco. Em vez de, para aquela pessoa que comprou a loja, não vai mudar nada, né? Ela vai continuar pagando aquele mesmo título de crédito. Só que o dono, né, você quando a loja pega a nota promissória e vende aquela nota promissória para um banco, é lógico que o banco vai descontar aquela, né, vai fazer a operação de desconto, vai pagar um valor menor do que aquela nota promissória valia, né, daquele título nominal, e aí o banco justamente vai cobrar uma taxa de juros, né, vai cobrar, o banco ganha exatamente do valor que ele vai receber o valor integral do título. É o que a gente está vendo, né, em matemática financeira. Por exemplo, você tinha uma nota promissória de R$500, né? R$500. A loja tem, né? Um cliente comprou R$500 em loja, esse cliente está demorando a pagar, né, essa nota promissória. O que a loja faz? Desconta essa nota promissória para um banco, vende essa dívida para um banco, através de uma operação de endosso, né? Esse banco vai descontar essa nota promissória. Em vez do banco pagar os 500 para a loja, vamos dizer que ele pague só 300. O desconto aqui foi de R$200. O banco ganhou esses R$200. Quando, né, na realidade, quando a pessoa pagar, ela vai pagar os 500 e não os 300. Tá certo? E o banco, né, ficou de posse desses 200 aqui, que foi o desconto, né, o valor que foi descontado, que no caso seria o lucro do banco. E aí, como é o banco que vai cobrar, né, geralmente os bancos fazem isso, como é o banco que vai cobrar, ele coloca logo, se a pessoa não pagar, coloca logo no SPC, né, nos CADIM, nos bancos, no que tiver de birô de crédito, banco negativo. SPC, Serasa, CADIM, tudo que for de birô de crédito, essa pessoa nunca mais tem um nome limpo, né? Se o banco comprar. Isso acontece muito, tá certo? Empresas grandes, elas costumam, quando tem muitos devedores, né, elas costumam fazer essas operações de desconto com os bancos. Depois, logicamente, se os protestos não funcionar. Aí, vamos aqui. O endosso, né, realizado após o prazo do protesto do título, é chamado endosso tardio ou póstumo e produz efeitos de cessão civil de crédito, ou seja, serve apenas para transmitir o título de crédito. O endossante pode proibir um novo endosso, se assim expressamente indicar. Endosso e cessão civil. Formalmente, para que ocorra a transmissão do endosso, é necessária a assinatura do endossante no verso do título, seguida da cláusula de ordem. A cessão civil de crédito, por outro lado, se dá pela assinatura do cedente no verso do título, seguido da cláusula não à ordem. A distinção é importante no endosso. O endossante, além de transmitir o título, também te garante a forma solidária do título de crédito. Nos títulos regidos pelo Código Civil vigente, o endossante não garante o título de crédito. Por outro lado, na cessão civil de crédito, o cedente é apenas responsável pela transmissão do título e pela veracidade do título e
não pela solvência do devedor. Aí nós temos também o endosso impróprio, que é outra modalidade de endosso, né? Que não serve para transmitir a titularidade, mas serve para legitimar o exercício do direito consignado do título, né? Podendo-se apresentar duas formas, o endosso mandatário e o endosso calção. O endosso mandato, né? Um endossante ortoga poderes ao endossatário, ou seja, aquela pessoa que vai tomar de posse do título, para que esse realize a cobrança, proteste o título em caso de não pagamento e até mesmo de quitação. Uma vez o pagamento realizado, o endossatário mandatário deverá restituir o valor recebido ao endossante mandante. Para que se configure um endosso mandato, é necessária a inserção de cláusulas como procuração ou ainda valor a cobrar, ou qualquer outra que contenha o mesmo sentido. No endosso mandato, o endossante continua proprietário e responsável pelos atos do endossatário. A relevância do endosso mandato aparece principalmente em relação aos bancos, que, ao receberem um título dessa forma, não respondem perante ao devedor pelo protesto indevido, a não ser que fique comprovada a sua culpa. Outra questão relevante é que o devedor só poderá alegar, com matéria de defesa, vícios em relação ao endossante mandante. Afinal, a relação jurídica do devedor continua sendo com o endossante, né? Isso é interessante porque, assim, quando uma pessoa adquire uma dívida com a empresa, ela está adquirindo uma dívida com aquela empresa em si. Ela não pensa que aquela dívida vai ser vendida para outra instituição. Então, caso ela... eu tenho dívida com a loja tal, não tenho dívida com o banco. Só que ela não sabe que o banco vendeu, que aquela loja vendeu a dívida para o banco, né? Isso acontece muito. Às vezes você... compra algo, tem dívidas com certas empresas e as empresas vendem essa dívida, para os bancos. Só o que acontece, E essa questão lícita, a relação jurídica, mesmo que aquela empresa tenha vendido para o banco, a relação jurídica ainda continua com a empresa original a que aquela pessoa fez a dívida. A relação jurídica do devedor não se extingue. Ou seja, a relação da pessoa devedora e da pessoa credora ainda continua com aquela dívida original, com aquela relação original a qual a pessoa contraiu a dívida, tá certo? Com a empresa a qual a pessoa contraiu a dívida. Então, por fim, o endossatário, o mandatário, não pode realizar endosso puro, já que apenas tem a posse do título e não a propriedade. E nós temos também o endosso calção, que é o título utilizado como garantia de uma obrigação assumida pelo endossante. Para que se confira o endosso calção, é necessária a inserção do verso do título da cláusula em valor de garantia ou qualquer outra que traga o mesmo sentido. O que é o endosso calção? Aquela pessoa que está comprando o título não tem valores, mas ela coloca outros bens que valham, que tenham o mesmo valor ou que valham ou até mais do que aquele próprio valor daquele título. Então, bens, veículos, enfim, certos bens que vão ser colocados em troca daquele título. Quem está comprando não tem o dinheiro, mas coloca bens, Bens, caso ele não pague, ele pode reaver com a venda daqueles bens, o que é o chamado endosso calção. O aval, ainda vem, a questão do aval. O aval é a garantia pessoal do pagamento do título por terceiro, típica do direito cambiário, que tem por finalidade de reforçar a certeza do pagamento assumido pelo devedor. O avalista, ao constituir o aval, responde da mesma maneira que o avalizado, que pode ser o devedor principal ou algum outro responsável solidariamente. Se não houver informação sobre quem é o avalizado, se presume que o avalizado é o devedor principal. O que é isso? O aval é como a gente vai já ver, O aval e o fiador. O fiador ocorre geralmente para financiamentos e empréstimos, Quando você vai no banco, você vai realizar um financiamento ou um empréstimo, Principalmente
FIES, né? Que tem muita gente aí que faz o FIES, financiamento estudantil. Para que você faça esse financiamento, você tem que precisar de o que a gente chama de fiador. A gente vai já ver a figura do fiador. Se você não pagar a dívida, aquele fiador vai assumir a dívida e vai ter que pagar por você. Da mesma forma, ocorre o aval. Só que o aval é para títulos de créditos, como as notas promissórias, enfim, né? A questão das duplicatas. Então, você pode ter, geralmente, duplicatas que têm um valor mais alto, né? Que são dívidas maiores, elas requerem a presença do avalista, que é aquela pessoa que dá o direito, né? Se você, caso aquela pessoa não pague, o avalista vai ter que pagar por ela. No caso da letra de câmbio, o avalizado seria o sacador. Se o avalista for o devedor principal, será tratado como devedor principal em relação à desnecessidade do protesto e na contagem do prazo prescricional. Por outro lado, se o avalizado for endossante ou outro avalista, será tratado como devedor indireto, né? Portanto, dependendo da necessidade do protesto para sua execução e na contagem do prazo prescricional, como veremos a seguir no tema de protesto nas ações cambiais. A gente já vai estudar sobre a questão do protesto. A questão da Constituição, né? A definição. O aval, ele é constituído pela simples assinatura do terceiro na frente, anverso do título de crédito. É importante ressaltar que se a assinatura na frente do título for do devedor principal, essa assinatura fará parte da emissão ou representa, como veremos a seguir. O aval, ele pode ser constituído no verso, desde que não existam motivos para entender que se tratava de endosso. Ou seja, desde que exista a indicação expressa de que se trata de aval. O terceiro, para constituir o aval, né, a pessoa que vai ser, né, a pessoa terceira, que não tem nenhum vínculo com aquela pessoa da dívida, ele precisa de plena capacidade, ou seja, plena capacidade, né? Lembra lá de capacidade civil, né? O que são pessoas com plena capacidade civil? Lembra lá no início da disciplina a gente estudou. Quem são as pessoas com plena capacidade civil? Gente, vocês estão aí? Eu tô falando sozinho, vocês estão na aula. Às vezes eu penso que vocês entram na reunião e saem. Acima de 18 anos, exatamente. Pessoas acima de 18 anos que não têm doença mental, né? Que não têm incapacidade relatada, né? Pelo juiz. Então, só pode ser avalista, né? Essas pessoas que têm plena capacidade. E constituir por si o procurador com poderes especiais a obrigação. Se o procurador não tiver esses poderes, o procurador ficará pessoalmente responsável pelo aval solidário constituído. O aval pode ser em branco ou em preto. O aval em branco é aquele no qual não há identificação do avalizado. Na letra de câmbio, se o aval for dado em branco, presume-se que ele foi dado em favor do devedor principal. Então, nesse caso, não tem avalista, né? No aval em preto, entretanto, o avalizado é identificado. Não importa se o instituto do aval, se ele é realizado antes ou depois do vencimento do título. Em ambos os casos, seus efeitos serão os mesmos. Vênia conjugal. O Código Civil, né, de 2002, é aplicado quando houver omissão das leis especiais que regem os títulos de crédito. A respeito da vênia conjugal, as leis especiais nunca trataram do assunto e, por isso, até 2002, a vênia conjugal não era necessária para a constituição do aval. Entretanto, o Código Civil, em seu artigo 1647, inciso 3º, determinou a necessidade de vênia conjugal para a constituição do aval em qualquer título de crédito, salvo se o avalista for casado de regime de separação total de vênia.
O que é a vênia conjugal, né? O marido, a esposa ser avalista do marido, né? Você não pode isso, né? Cônjuges, né? Não pode ser avalista um do outro, né? O que a gente chama de vênia conjugal. Então, de acordo com o Código Civil, o aval constituído sem a vênia conjugal necessária. Aliás, a vênia conjugal nem pode um casal, né, o marido ser avalista da esposa, e nem pode fazer o título sem o consentimento do outro, né, o que a gente chama de vênia conjugal. Ambos, o casal, tem que ser solidário, ou seja, tem que permitir, né, dar consentimento à dívida. Então, o casal tem que estar em concordância, né, outro concordar, porque no regime de conjugação de bens, né, que ambos são o regime de bens, né, tudo comunhão de bens, ambos possuem, né, direitos, né? Então, se um assume dívida, na realidade é o casal que está assumindo a dívida. Então, os dois têm que concordar. E um não pode ser avalista do outro. Então, de acordo com o Código Civil, o aval constituído sem a vênia conjugal, ou seja, sem a questão da aceitação, né, do cônjuge necessária, ele pode ser anulado no prazo de até 2 anos depois do fim da sociedade conjugal, pelo cônjuge que não anuiu com a vênia conjugal. Aval parcial. Quando o aval é constituído, normalmente o avalista responde pela totalidade da obrigação. Mas é possível, em alguns títulos, a limitação da responsabilidade do avalista. Para concluir quais títulos é possível aval parcial, temos que analisar, como sempre, primeiramente a lei especial, em caso de omissão, verificar se o Código Civil trata do assunto. No caso do cheque, temos o artigo 29 da Lei 7.357 de 85, que prescreve: o pagamento do cheque pode ser garantido, no todo ou em parte, por aval prestado por terceiro. Para o cheque, portanto, o aval pode ser total ou parcial. No caso de duplicata, apesar da Lei 5.474 de 68 não tratar do assunto, o artigo 25 da mencionada lei determina que aplica-se à duplicata e à triplicata, no caso que couber, os dispositivos da legislação sobre a emissão, circulação e pagamentos das letras de câmbio. Portanto, utilizaremos para a duplicata o artigo 30 do Decreto 57.673 de 66, segundo o qual o aval pode ser parcial ou total. Da mesma forma, na cédula de crédito bancário, não há menção na Lei 10.931 de 2004, mas no artigo 44 da mencionada lei, afirma que se aplica subsidiariamente o decreto tal. Portanto, a cédula de crédito bancário, o aval pode ser parcial ou total. Para os demais títulos, a legislação nada menciona e, portanto, aplicaremos o Código Civil de 2002, que no parágrafo único do artigo 897 determina ser vetado o aval parcial. Portanto, a esses títulos, o aval só pode ser total. Então, aí vocês veem aí o que a lei aí é bem específica, né? Bem clara, né? Quais são os avais que pode ser total e parcial, ou seja, os títulos em que o avalista ele assume o risco do título por completo, ou seja, assume aquela obrigação, aquela dívida por completo, ou assume só parte daquela dívida. Então, vocês dão uma lida novamente e vê quais títulos podem ser parciais ou totais. Os avais simultâneos ou sucessivos. Quando existem mais de um aval, os avais poderão ser simultâneos ou sucessivos. Os avais simultâneos são aqueles dados por mais de uma pessoa simultaneamente, assumindo a responsabilidade solidária para o pagamento do título. De acordo com a súmula tal, né, do STF, quando os avais estão em branco, são considerados simultâneos. A solidariedade entre eles é a solidariedade típica do direito civil, ou seja, um avalista que tenha efetuado o pagamento tem direito de regresso contra o outro apenas em relação de sua parte ideal. Cada avalista é responsável pela dívida inteira perante terceiros, mas apenas poderá cobrar regressivamente outro avalista, excluindo sua parte ideal. Por exemplo,
Roberto e Alfredo são avalistas simultâneos de Adriano, de uma dívida de R$10.000. Então, se o credor cobrar apenas a Roberto, Roberto será obrigado a pagar o valor integral, ou seja, 10.000. Este poderá cobrar regressivamente apenas 5.000 de Alfredo, ou cobrar 10.000 de Adriano, né? Vocês entenderam aí o exemplo? Roberto e Alfredo, eles são avalistas, né, de Adriano. Adriano é que é o devedor. Adriano fez uma dívida e tinha 2 amigos, né, Roberto e Alfredo. O Roberto e Alfredo, eles, né, aceitaram ser avalista da dívida de Adriano de 10.000. Aí, o credor da dívida cobrou, né, quis cobrar apenas de Roberto. Este, por sua vez, né, poderá cobrar tanto como eram 2, né, cada avalista poderia pagar metade da dívida. Então, ele poderia cobrar depois, regressivamente, da Alfredo, né, a parte que ele não cobrou, 5.000, ou pode cobrar os 10.000 de Adriano, né, já que quem fez a dívida foi o Adriano. Então, pode cobrar regressivamente apenas 5.000 de Alfredo ou os 10.000 de Adriano. Nos avais sucessivos, ocorre a avaliação de outro aval, daí o avalista que realizar o pagamento possui o direito do regresso no valor total da obrigação adimplida, né, em relação aos avalistas constitutivos anteriormente. Por exemplo, Alfredo e Roberto são avalistas sucessivos de Adriano, mesmo exemplo, né, de uma dívida de 10.000, sendo Alfredo o primeiro avalista e Roberto o segundo avalista. Caso o credor cobre apenas de Roberto, esse será obrigado a pagar o valor integral, ou seja, os 10.000, e poderá cobrar regressivamente o valor de 10.000 de Alfredo ou de Adriano. Nesse caso, nesse primeiro caso aqui que a gente falou, que era o aval regressivo, no caso, o primeiro avalista, ele só poderia cobrar do outro a metade. Ele não poderia cobrar o valor todo, porque ele só assumiu, ele só tinha assumido metade da dívida e o outro tinha assumido só metade da dívida. Então, ou ele assumia, ele cobrava da pessoa, né, que fez a dívida o valor todo, ou ele só poderia cobrar do outro avalista só metade, né? Nesse caso aqui, ó, no primeiro caso. Já no segundo caso, a pessoa, o avalista, no caso o Alfredo, ele vai poder, quando ele pagar, ele vai poder cobrar tanto do outro avalista os 100% da dívida que ele cobrou, né, que ele pagou, ou ao próprio devedor original daquela dívida, né, o valor todo. No primeiro caso, ele só poderia cobrar até metade da dívida para o outro avalista. Nesse caso, não, ele pode cobrar a dívida toda. Por isso que eles exemplificaram, né, porque é um negócio meio confuso. Note-se que quando não houver informações sobre a ordem dos avais, as datas nas quais forem realizados, eles serão simultâneos. Aí vamos aqui, né, a diferença entre aval e fiança. O aval e a fiança têm em comum a mesma definição. Ou seja, nos dois casos, estaremos diante de garantias pessoais dadas por terceiros. Apesar dessa semelhança, existem muitas diferenças. O aval, enquanto instituto típico de garantia de títulos de crédito, não pode ser confundido com a fiança, que é a garantia acessória de outro contrato. Outra diferença entre os dois é que o aval é uma obrigação autônoma, enquanto que a fiança sempre será acessória. O que significa que o aval, os vícios obrigacionais da relação entre devedor e credor não podem ser alegados pelo avalista. Ou seja, quando o avalista ele decide assinar um aval, ele está ciente de que ele vai realmente assumir aquela dívida, certo? Ele está ciente que está assumindo aquela dívida. Enquanto que na fiança, os vícios obrigacionais surgidos entre devedor e credor podem ser alegados pelo fiador. Então, o fiador, ele pode, se ele quiser desistir daquela fiança, ele pode desistir, né? Só no caso do fiéis, né? No fiéis não pode, porque no fiéis, quando o fiador decide assinar, né? Isso eu não sabia, eu vim saber isso depois, né?
que quando você assina o contrato lá do FIES, você, lá no contrato, tem uma cláusula minúscula que você abdica-se do direito de recusar, né, de sair daquela fiança, porque está na lei da fiança, tem uma cláusula lá dizendo que se o fiador quiser sair daquela dívida, ele pode. Mas no caso do FIES, quando você assina o FIES, você assina, né, no próprio contrato do FIES, diz que você está abdicando daquele direito de renunciar. Então, é meio que é uma obrigação imposta, né? O FIES é o pior tipo de financiamento, né? É o pior tipo de fiador que você pode ser, porque é o tipo de fiador que você não pode desistir depois, se você quiser, né? Nos outros tipos de contrato, se o fiador quiser, ele pode desistir. O avalista, não, mas o fiador pode, né? Só no caso do FIES, que é um caso à parte, que no caso do FIES, quando você assina um contrato do FIES, você abdica do direito, né, do fiador de sair daquele contrato. Continuando aqui. Além disso, o aval constituído pela simples assinatura do avalista, enquanto que a fiança depende de cláusulas contratuais específicas. Por fim, a responsabilidade do avalista é sempre solidária, enquanto que a responsabilidade do fiador é subsidiária, salvo disposição expressa em contrário, no sentido de existir a solidariedade entre o fiador e o afiançado. Aí vamos aqui para as apresentações de títulos de crédito. A apresentação é o ato de submeter uma ordem de pagamento ao reconhecimento do devedor principal, com a finalidade de obter o pagamento. Aí nós temos o aceite. Para que o devedor esteja vinculado a um título de crédito, ele precisa manifestar de forma inequívoca sua vontade. Ou seja, para que o devedor eu aceite, né, eu tenha a obrigação daquela dívida, eu tenho que aceitar ela. Né? Não existe isso de você assumir uma dívida se você não quiser. Né? Você tem que aceitar. Em alguns títulos de crédito, a assinatura do devedor faz parte da emissão, o que torna clara sua manifestação da vontade, como é o caso do cheque e da nota promissória. Em outros títulos, essa manifestação clara da vontade não acontece na emissão, daí a necessidade do aceite. O aceite é o ato pelo qual o devedor principal, que ele não assinou no título, o aceite é o ato pelo qual o devedor principal, que não assinou o título no ato da emissão, reconhece que deve, mediante a assinatura do título, passando a ser considerado aceitante e titular da obrigação principal. Então, o aceite, né, é o momento, né, pelo qual o devedor principal reconhece aquela dívida, né, assinando. Não há sentido em falar de aceite no cheque e na nota promissória, pois, nesses títulos, a assinatura já faz parte da emissão do título. O aceite não precisa ser datado, mas em alguns casos a data no qual o aceite for dado é especial, né? Como no caso da leite de câmbio, com vencimento a certo termo de vista, ou seja, de uma quantidade de dias contados na data do aceite. O aceite pode ser total ou parcial, sua falta ou recusa é provada pelo protesto. Efeito do aceite. O devedor principal não é obrigado a aceitar o título, mas, se recusa a aceitar, ocorre, no caso da leite de câmbio, ocorrerá o vencimento antecipado da obrigação. Quando o aceite é necessário e não ocorre, o devedor, ainda que não faz parte da relação cambial e por essa razão proteste, será indispensável para ocorrer a notificação pública da relação obrigacional. Na duplicata, o aceite pode ser expresso quando o devedor assina a duplicata, ou presumindo quando o devedor assina o comprovante de entrega das mercadorias. No caso da inexistência do aceite, ou no aceite presumido, o vencimento não será antecipado, mas haverá necessidade de protesto para suprir. Concluindo, né? Na duplicata ou na letra de câmbio, sem aceite, será indispensável o protesto cambial, para que o credor promova a execução. Mas se os mesmos títulos tiverem o aceite e o protesto cambial, não será essencial para a execução. Aí vamos para o protesto, né?
Falamos tanto de protesto, agora vamos saber como é que ocorre ele. O protesto é a apresentação pública do título ao devedor para atestar a falta de aceite, de pagamento ou a devolução do título de crédito, ou simplesmente para provar a falta de pagamento de qualquer título que represente uma dívida. De acordo com o artigo 1º da Lei 9.492 de 97, o protesto é o ato formal pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento da obrigação originada em títulos e outros documentos da dívida. Observe, portanto, que o protesto não é um instituto limitado aos títulos de crédito, já que é possível o protesto de documentos como contratos e até mesmo sentenças que representem dívidas. Nos cheques e nas notas promissórias, o protesto só pode ser realizado pela falta de pagamento. Na letra de campo e na duplicata, é possível por falta de pagamento, por falta de aceite e por falta de devolução. A falta de devolução ocorre quando o título é enviado para o devedor e o mesmo não devolve o título. Diante da inexistência do título original, é possível a emissão de segunda via do duplicata e da letra de câmbio, para realizar o protesto e, se necessário, promover a ação cabível. A segunda via de duplicata é chamada triplicata, e o protesto será realizado por indicações. Como é que ocorre o procedimento para o protesto? O título deve ser levado para protesto pelo interessado, né, no caso a loja, normalmente o credor, né? Ou no caso do endosso mandato, naquela pessoa que possui o mandato, né, o endosso, ou o endossatário mandatário. E esse protesto ele tem que ser realizado no cartório de protesto de títulos do local do pagamento do título. Então, Ruth, e aí, você que está aí com um monte de duplicatas, né, que estão aí de dívidas, vá no cartório e proteste essas duplicatas, tá certo? No caso do protesto de cheque, a gente vai já saber o que acontece, né, no protesto. No caso do protesto do cheque, pode ser realizado no local de pagamento ou no domicílio do emitente. Se no local de onde não se pretende protestar o título, houver mais de um tabelionário, né, no caso lá do cartório, haverá distribuição. Caso incorra, né, o pedido será direcionado ao competente tabelionário. Tabelionário é aquela pessoa, né, dona lá do cartório, o tabelião. Após o recebimento e a verificação pelo tabelionário da ausência de qualquer irregularidade, ocorrerá a intimação do devedor. Então, o cartório vai intimar a pessoa que deve, né, que se não for pessoalmente realizada, deve pelo menos comprovar o recebimento no endereço de casa. Então, o cartório vai mandar uma cartazinha, né, para a pessoa, cobrando, né? A lei, e caso aquela pessoa não pague, né, o cartório vai colocar justamente aquela pessoa, né, nos birôs de crédito, né, negativar a pessoa. A Lei 9.492 não estabelece prazo para o devedor realizar o pagamento ou impedir o protesto, mas determina que o prazo para registro do protesto é de 3 dias úteis, contados da protocolarização ao título, excluindo-se o dia da protocolarização e incluindo-se o dia do vencimento. Então, são 3 dias, né? Espécie de protesto. São espécies de protesto, o protesto por falta de aceite, por falta de devolução ou por falta de pagamento. O primeiro tipo de protesto, né? O protesto por falta de aceite deve ser feito antes do vencimento do título de crédito e só será indispensável na duplicata e na letra de câmbio sem aceite. Nesse caso, o protesto permite, na letra de câmbio, a cobrança antecipada do endossante e do avalista. O protesto 2. O protesto por falta de devolução pode ocorrer no caso da duplicata e na letra de câmbio, quando o título é enviado para o devedor realizar o aceite, mas esse fica com o título e não devolve. Nesse caso, será protestado a segunda via. É o caso do protesto por indicações. E o protesto 3, né, que é o mais comum, ele ocorre por falta de pagamento, pode ser realizado em qualquer título de crédito, como uma tentativa de recebimento.
só pode ser realizado após o vencimento do título. Então, você só pode cobrar depois que aquela nota promissória, né, vencer, aquela dívida vencer. Obrigatoriedade do proteste. O proteste, ele é obrigatório como requisito para o credor mover uma ação judicial pertinente nesses casos. Então, se aquela loja quiser mover uma ação judicial contra a pessoa, ela tem por obrigação que realizar o protesto. Bem como se aquela loja quiser negativar o nome daquela pessoa, ela tem que fazer o protesto, tá certo? Você não pode jamais a loja negativar uma pessoa sem realizar o devido protesto. Para suprir o aceite, né, no caso, para suprir o aceite nos títulos cujo aceite era necessário, como é o caso da leite de campo e da duplicata, nos pedidos de falência por impontualidade, nesse caso a lei das falências trata da necessidade de protesto especial, mas o protesto ordinário é suficiente para o pedido de falência. Na execução contra os devedores indiretos, como é o caso dos endossantes e seus avalistas, nesse caso o protesto deve ser tempestivo, sob pena de não ser mais possível a execução contra os devedores indiretos. No cheque, o protesto não é indispensável para cobrar endossante e avalista, já que bastaria a declaração do banco sacado na devolução do cheque. No caso da cédula de crédito bancário, de acordo com o artigo 44 da lei tal, não precisará o protesto para que seja possível a execução do endossante. Prazo para protesto. O prazo para protesto é fixado nas leis especiais, mas não se trata de prazo fatal, ou seja, é possível que o credor proteste o título depois do prazo fixado na lei, enquanto existir a obrigação. O prazo para protestar a leite de câmbio e a duplicata por falta de aceite é o prazo fixado para a apresentação da leite de câmbio. Se o vencimento é certo, o prazo para o protesto em ambos os títulos é até o vencimento. O prazo para o protesto por falta de pagamento da leite de câmbio e da nota promissória é de um dia útil seguinte ao vencimento. Então, você só pode, no caso de letra de câmbio e de nota promissória, você só pode fazer o protesto depois do primeiro dia útil seguinte do vencimento. No cheque, o prazo para protesto é o prazo de apresentação, ou seja, 30 dias da emissão para as praças iguais ou 60 dias para emissão às praças diferentes. Ou seja, são 30 dias quando você emite um cheque para uma cidade, né, para a mesma cidade, e 60 dias se o cheque for emitido para uma pessoa de outra cidade. Da duplicata, o prazo, né, de 30 dias do vencimento do título. Esses prazos não impedem o protesto posterior, mas produzem efeito de impedir a ação contra os devedores indiretos. No caso do cheque, se não houver protesto ou apresentação no banco sacado dentro do prazo estipulado no artigo tal, também não será possível acionar os devedores indiretos. Outro efeito é um endosso feito após esses prazos, que é chamado endosso tardio, né, ou póstumo. Perde os efeitos do endosso título e produz efeitos de cessão civil de crédito, ou seja, não serve para garantir o título de crédito. Aí vamos para as espécies, né? O que vocês mais queriam ver. Nós temos aqui as espécies do tipo de crédito. Essa daqui é uma letra de câmbio, tá certo? Um tipo, né? A figura da letra de câmbio. Evolução histórica. A criação da leite de câmbio, né, tem sua origem lá nas cidades italianas, no período das grandes feiras, nas quais os mercadores, iam de cidade em cidade para negociar seus produtos. O problema era que cada cidade tinha sua própria moeda, portanto, o que foi lucrado numa cidade não valia absolutamente nada para outra cidade. E daí surgiu a necessidade de fazer o câmbio das moedas com os banqueiros. Para resolver a necessidade do câmbio e a insegurança de viajar com uma quantidade de dinheiro importante, criou-se a letra de câmbio. O banqueiro da cidade onde estava o mercador e onde ele tinha conseguido o seu rendimento emitia uma carta, no caso a letéria, né, dando ordem ao banqueiro de outra cidade para pagar determinada quantia ao mercador. Nessa situação, o banqueiro da cidade A era o sacador e o banqueiro da cidade B era o sacado. E o mercador era o beneficiário ou tomador. Legislação aplicável no Brasil. No Brasil,
A letra de câmbio foi regulamentada pelo Código Comercial de 1850, nos artigos 354 e 424. E, posteriormente, para tal disciplina, foi revogado o Decreto Tal de 1908. Foi, então, uma tentativa de uniformizar a legislação cambial internacionalmente que foi elaborada a Lei Uniforme de Genebra, excepcionada pelo artigo 57.663 de 1966, com algumas reservas. Nos assuntos onde houve reservas, aplica-se o Decreto 2044 de 1908. Características das letras de câmbio. A letra de câmbio é uma ordem de pagamento que o sacador, que é um sacador, aquele que emite o título de crédito, dirige ao sacado, para que este pague a importância consignada e um terceiro denominado tomador. São figuras intervenientes da letra de câmbio, o sacador, o sacado e o tomador. O sacador é aquele que dá origem ao pagamento e emite a letra de câmbio, se não for o próprio credor, que será considerado um garantidor. O sacado é o destinatário da ordem, aquele que deve realizar o pagamento ordenado. E o tomador é o beneficiário da ordem de pagamento, credor da quantia mencionada no título, podendo ser um terceiro ou o próprio sacador. São requisitos essenciais da letra de câmbio. A denominação da letra de câmbio, a ordem incondicional de pagamento da quantia indeterminada, o nome do sacado, o nome do sacador, a data do saque, o local e data do vencimento e a assinatura do sacador. A manifestação da vontade deve ser feita pelo próprio sacador ou por representante com poderes especiais para assumir o título, sob a pena de assumir pessoalmente a obrigação, se não tiver poderes para tanto. Se houver assinatura falsa ou de incapaz, invalidar-se-á apenas a relação, enquanto as demais, em virtude da autonomia, continuam valendo. Apesar da necessidade desses requisitos, as súmulas 387 do STF permite a emissão de letra de câmbio incompleta, podendo ser completada pelo credor de boa-fé antes do protesto. O vencimento da letra de câmbio pode ser vista a certo termo de vista e a certo termo em data e ainda com dia certo. O vencimento com dia certo tem uma data fixa pelo sacador para o pagamento do título. O vencimento à vista é aquele que o vencimento ocorre no dia da prestação do título sacado. E o vencimento certo ao termo da vista vence a partir de determinado prazo contando da apresentação. E o vencimento a certo termo da data vence a partir de um determinado prazo de emissão. Gente, eu estou passando um pouco rápido por conta do tempo, tá certo? Mas depois vocês dão uma lida melhor nisso aqui. Mas é bem claro, tá certo? Qualquer dúvida, vocês vão perguntando. Quando a letra de câmbio é apresentada para o aceite, o devedor deve decidir aceitar ou não o título e devolver imediatamente, a não ser que pleite junto ao tomador o prazo de respiro, que é de 24 horas, ou seja, que ele tem um prazo de 24 horas para devolver o título. Se não houver a devolução do título, é possível o protesto por falta de devolução do título. O sacado não está obrigando a aceitar a letra de câmbio, porém, recusando o aceite, o devedor provoca o vencimento antecipado do título, possibilitando o tomador processo imediato. Aqui vocês têm a nota promissória, Essa figura ficou muito ruim. Depois eu pesquiso no Google uma figura melhor da nota promissória para mostrar para vocês. A nota promissória é uma promessa incondicional de pagamento que uma pessoa, sacador, faz a outra sacado. Na nota promissória não existe a figura daquele que dá a ordem. O próprio devedor é responsável pela emissão e pelo pagamento do título de crédito. São figuras intervenientes da nota promissória. O sacador, o emitente, aquele que se compromete de forma incondicionada. Quero, Ruth, depois que eu terminar a aula, aí tu compartilha a tua tela. Tu tem salvo teu computador? Ou dá para mostrar a câmera? Tu mostra já. O sacado, o emitente, é aquele que compromete de forma incondicionada a pagar a quantia determinada, o devedor principal do título.
o sacado, né, o beneficiário do título, credor. São requisitos essenciais da nota promissória. A expressão nota promissória tem que ter o nome, tá certo? Nota promissória. A promessa incondicional de pagar determinada quantia determinada. O nome do beneficiário da promessa, ou seja, o nome da empresa tem que estar na nota promissória. A assinatura do emitente, ou seja, a assinatura da pessoa que está assumindo a dívida. A data e o local do saque ou da emissão, tem que ter a data e o local, né, da qual se foi, e a data e local do pagamento, que pode ser a mesma, né, da emissão. Se faltar o local do saque, valerá o domicílio do emitente. Da mesma forma, se não houver o local do pagamento, valerá o domicílio do emitente. Quanto da data de vencimento, se não houver indicação, a nota promissória será considerada à vista. Por se tratar de uma promessa de pagamento, que depende da assinatura do devedor para ser emitida, não há de se falar em aceite o vencimento antecipado por recusa do aceite. A assinatura do devedor faz parte da emissão e é elemento constitutivo da emissão. Se a nota promissória tiver vencimento a certo termo de vista, o prazo de apresentação será de 1 ano. A nota promissória vinculada a um contrato, desde que conste expressamente na cártula da nota promissória, é um título casual e não abstrato, perdendo a autonomia, já que o terceiro, ao receber essa nota promissória, saberá da vinculação do contrato. Como regra geral, esta nota promissória mantém a força executiva. Por exemplo, quando vinculada a um contrato mútuo de bancário, a não ser que o contrato a qual se vincula seja ilíquido, como é o caso do contrato de abertura de conta corrente, caso no qual não poderá ser objeto de um processo de execução. O credor da nota promissória tem um prazo de 3 meses para executar o devedor principal e seu avalista. E tem até 1 ano, a partir do protesto, para executar os endossantes e seus avalistas, dentro do prazo prescricional. A nota promissória conserva sua autonomia. Após o prazo prescricional, ainda será possível cobrar a nota promissória por meio de uma ação monitória ou ação de cobrança. Entretanto, diante da prescrição da nota promissória, a autonomia se perde e a causa deve ser demonstrada. Portanto, não é apenas o meio executivo que se perdeu, mas também a autonomia da nota promissória. Além disso, o único que pode ser atingido é o devedor principal, aquele que é vinculado à causa. Os coobrigados, portanto, não poderão ser cobrados. Na área trabalhista, esta questão é muito importante. Imagine que o empregador tenha dado uma nota promissória para garantir o pagamento do salário. Pergunta-se, essa cobrança da nota promissória deve ser feita na Justiça do Trabalho ou na Justiça Comum? Dentro de um prazo prescricional, a nota promissória é um título não casual e, portanto, a relação de trabalho não será discutida e, dessa forma, realiza-se a execução na Justiça Comum. Após o prazo prescricional, a nota promissória será cobrada por uma ação monitória ou ação de cobrança. Nesse caso, a nota perde autonomia, a causa, que nesse caso é uma relação de trabalho, né? Então, a competência é a Justiça do Trabalho. Então, aquelas notas promissórias que não são pagas, né? Elas têm validade até 1 ano e aí vão ser por protesto, né? E aí a empresa, né, pode lançar a questão, né, de ações judiciais para quem não pagar. Na próxima aula eu vou, né, vai ficar faltando o cheque e eu acho que o cheque é a duplicata. Na próxima aula, eu vou fazer uns slides para a questão do cheque, que nessa apostila não tem. Aí eu vou fazer uns slides bem direitinho, da nota promissória, da letra de câmbio, do cheque